Galera, sejam todos muito bem-vindos à Liga Empresarial, a comunidade mais completa, organizada e estruturada para empresários do país. É uma honra ter a professora Joelma Almeida aqui com a gente, com um tema muito importante. Tá? A gente prega muito princípios e valores na nossa comunidade. E trabalhar o autismo dentro do empreendedorismo é uma obrigação na nossa filosofia de negócio, porque o autismo não é uma doença. E a gente tem que abrir a porta da oportunidade e ajudar aqueles que precisam. Joelma, fica à vontade, pode começar. Eu vou adicionando aqui o pessoal que for chegando depois. A aula é toda sua. Vamos embora. Obrigada. Boa noite, gente. Meu nome é Joelma. Eu vou falar sobre autismo. Aí vocês vão me perguntar assim, por que essa simpatia pelo autismo, né? Primeiro que ele está em alta, né? Não é moda, que o pessoal falou assim, tem uma mania de dizer assim que autismo é modinha. Não é modinha, gente. Realmente, nos Estados Unidos eles estão fazendo muito estudo, já vem há bastante tempo falando sobre autismo, e recentemente os estudos, né, do Centro de Controle de Prevenção de Doença, desde 2000, eles vêm apontando que a cada 150 crianças nasce um autista. Isso em 2000. Em 2020, a cada 56 nascia uma. E agora, já recente, em 2023, 36 a cada 36 nasce uma. Ou seja, o autismo não é moda, mas é um transtorno que está ficando bem à flor da pele mesmo. Ele está bem recente mesmo, e é uma coisa assim que está ficando tão comum que provavelmente mais de um terço da população tenha, né, autismo. E aí você me pergunta assim, Joelma, e isso vem de quê, o autismo? Aí eu digo para você assim, segundo estudiosos, a herança é genética, 70% a 80% é genética. Ou ela vem da mãe ou vem do pai. O que acontece? Pode ser na mutações dos espermas, né? Que ele sofre alguma mutação e pode vir com autismo. Como pode ser alguma infecção da própria mãe e vir, né, com autismo. Também os estudiosos apontam a falta da vitamina D, algum agente químico, ou então alguma substância que a própria mãe pode ter ingerido, alguma infecção do corpo, como uma infecção urinária, alguma coisa assim, que pode ter acontecido de a criança vir com esse gene para o autismo, né? Aí você fala assim para mim assim, Jame, como é que eu posso observar isso? Aí eu digo para você assim, olha, nos primeiros meses já de nascido da criança, você começa a observar. De 2 a 4 meses, quando você coloca a criança ali no seu braço, você vai observar que, ao amamentar, tem criança que olha para você. Geralmente, o que tem autismo, ele não olha, né? Ele caça outra coisa, mas olhar no olhinho da mamãe não tem. Balbuciar, que é tentar falar. Com 6 meses você está conversando assim, o vizinho da mamãe, que geralmente a mamãe gosta de conversar com a criança, né? E ele não faz, sabe? Aquela vontade de conversar. Ele tem pouca expressão, né? Com o maninho, geralmente ele dá o tchauzinho. Já quem tem autismo é muito difícil ele dar o tchauzinho. E aí, com 2 anos, geralmente ele interage. E tem criança que não. Nessa já a partir dos 2 anos, ele não interage de maneira alguma. Mas nós temos também o caso de crianças que se desenvolvem muito bem e a partir dos 3 anos tem o autismo regressivo, que ele volta novamente sem falar, ele perde assim, a habilidade de falar, ele perde a habilidade de socializar. E aí você pergunta assim, Joel, o que é isso? Bom, os estudiosos não têm uma causa específica, mas ocorre sim, entendeu? Da criança já ter todo um desenvolvimento e a partir dos 3 ela regredir novamente, tá? Por isso é necessário e que a gente passe a observar o desenvolvimento da criança de 2 a 3 anos, o atraso de desenvolvimento. Quando ela tem algum atraso de desenvolvimento, é bom procurar um neurologista, um psicólogo, um psiquiatra, por quê? Justamente para você estar observando o que está faltando ou o que, né, está a mais nessa criança, né? Como eu disse, o autismo ele já vem sendo estudado desde 1911, onde Breuer, né,
ele é um psiquiatra no qual ele observa as crianças e ele fala assim que a criança que tem autismo ela tem um comportamento diferente. Qual é esse comportamento diferente? Ele fica no mundinho dele, foge da realidade do mundo exterior, buscando um mundo interior. Aí o que acontece? Ele fala o seguinte, que quem tem o autismo, ele tinha assim uma característica, né, um sintoma que teria dentro da esquizofrenia. Mas aí Leo Kanner, em 1943, ele faz um artigo onde ele separa 11 crianças. Essas 11 crianças, ela tem um comportamento totalmente diferente das outras crianças. E ele fala assim, olha, o autismo infantil não tem nada a ver com esquizofrenia. Ele é um distúrbio autístico do contato afetivo. Por quê? A criança, aí onde ele começa a colocar as características do autismo. Ele fala assim, a criança que tem autismo, ela não se interage com outras pessoas, ela tem uma dificuldade em se comunicar, e aí ela tem algumas sensibilidades. E aí ele começa a desenvolver, né, a falar sobre essas características, né? Por que essas crianças ficam, né, separadas de todos? Porque eles não se interam. Daí vem, gente, os 3 níveis de autismo, né, de suporte, que tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3, que hoje é chamado assim, nível de suporte leve, moderado e o severo. No leve, nós temos aquele que requer pouco, como é que fala? Pouca ajuda, ou quase nenhuma, né? Porque ele se intera e, ao mesmo tempo, ele também se interage com as pessoas. Essa interação, muitas das vezes, não há necessidade de você se meter no meio, né? Mas o que acontece? Nesse de nível 1, geralmente a criança ela não consegue segurar a amizade. Ela está ali no meio, mas como ela tem um hiperfoco, como no Kahneman fala, que além do comportamento, né, da comunicação e da interação, ela tem um hiperfoco. O que é um hiperfoco? É quando a pessoa ele pega uma coisa e ele destrincha ela até o final, porque ela gosta daquele assunto e ela vai até o final com aquele assunto. O que acontece? A pessoa que tem autismo, ele tem essas coisas. Aí a pessoa fala assim, a obsessão. A pessoa, por exemplo, tem obsessão pelo Flamengo, sabe? Não é obsessão. É mais ou menos um hiperfoco. Eu sei quando o Flamengo perdeu, em todas as partidas dele, sei tudo sobre o Flamengo. Aí a pessoa fala assim, isso é obsessão. Não, no autismo é hiperfoco. Ele vai te dizer quantas vezes ele ganhou, quantas vezes ele perdeu, quem foi os jogadores, qual foi o jogador que foi expulso, entendeu? Então ele sabe tudo, porque a inteligência dele é tanta, você tá entendendo? Nós achamos aqui, ó, é como se eu dissesse para você aqui, ó, eu tenho o autismo no nível leve, que é o 1, essa parte aqui, que é o nível 3, que é o severo. O severo, muitas das vezes, a criança não fala, o adulto não fala. Ele tem a necessidade do suporte, ele tem a necessidade que você leve ele para uma terapia ou que ensine ele realmente a falar. Falar como, Joana? Se ele não fala, você vai fazer um exame, observar se ele não tem problema nas cordas vocais. Se ele não tem problema, gente, então estimule a fala. Ele pode levar 10, 15 anos, mas ele vai falar. Ele começa murmurando, mas ele vai falar. Agora, se ele tiver problema nessa parte aqui do vocal, aí não. Infelizmente, ele vai murmurar, então você tem que fazer o quê? O não falante, como diz a história, o não verbal, você vai estimular ele o quê? A falar de outra maneira, com gesto, ou de outra maneira, mas que você comece a levar ele para uma terapia ou que você procure um especialista nessa área. Nós temos um neuropsicopedagogo, né? Como eu, né? Ele faz algumas avaliações e dessas avaliações a gente pega e tem uma terapia chamada terapia da comunicação aumentativa e alternativa. O que é isso, Joana? É assim, uma abordagem terapêutica que visa ajudar pessoas com dificuldade justamente na comunicação, incluindo aquelas que têm autismo e aquelas que têm paralisia mental. O que é, Joana? É pegar o desenho por exemplo, de uma fruta, né?
o desenho de um carro, e você vai colocar ali, ó, diante a criança. Você vai explicar para ela, esse aqui é um carro, entendeu? Se ela, como eu falei, se ela não tem dificuldade nenhuma nas cordas vocais, ela vai aprender e ela vai falar. Nós temos que estimular a fala justamente nesse terceiro, que é o severo. Ah, João, mas aí só no severo? Não, claro que não. A gente estimula nos 3 níveis, porque o autismo, como ele tem essa dificuldade na interação, muitas das vezes ele fica no mundo dele. Ele esquece o mundo exterior e vive o mundo interior, né? Essa que é a verdade. Concluindo, o nível 1 completamente não precisa de suporte, pode ter necessidade? Pode, justamente por causa das amizades, porque ele não consegue ficar ali no meio, porque ele tem o hiperfoco dele, ele tem o mundo dele, né? Mas ele interage, ele comunica, ele consegue se expor. No nível 2, né, que é o suporte, requer o suporte no 2, geralmente a comunicação dele não é clara. Ele conversa com você, ele interage com as pessoas, mas ele não consegue passar a mensagem. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou eu sou do nível 2? Joelma, tá tranquilo. O Zé acho que estava com alguma dúvida. Zé, você levantou a mão, quer falar, meu bem? Era só para falar para ela que eu não sou autista, não, viu? E nem flamenguista. Não, Zé, eu só peguei o exemplo, tá? Não. É porque eu quis dizer para você que o autismo, quando ele tem hiperfoco, ele vai até o último, né? Ele sabe tudo sobre o assunto, né? Foi essa Legal, já fiquei preocupado. Estou preocupado que eu tenho hiperfoco em algumas coisas. O que eu quero dizer assim, ó, eu vou até aproveitar o ensejo, gente, aqui, né? Para deixar algumas perguntinhas, que no final, se quiserem, né, falar, mas assim, começa a observar em casa, na família, no setor de trabalho. Não que a gente vai ficar paranoico e vai começar, né, a apontar os defeitos, as qualidades, as dificuldades dos outros. Não. Mas, assim, observa no seu setor de trabalho, assim, tem pessoas, gente, que você chama ele para ir para tudo que é canto, mas ele não gosta de sair de casa. Você tenta, de tudo que é maneira, interagir ele com as pessoas, mas ele não gosta de interagir, entendeu? O negócio dele é o mundo dele, aquele lugarzinho. Quando você consegue tirar ele de dentro de casa, num certo momento ele está ali no meio de vocês, quando dá fé, no meio da gente, ele se pega lá, como diz, pega aquele caminhãozinho dele, senta lá debaixo da árvore, fica lá sozinho, bem longe de todo mundo, se isola, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Geralmente, a pessoa que tem autismo, ele tem dificuldade justamente de interagir, de estar no meio, entendeu? Ele não fica no meio das pessoas. Ele tem aquela dificuldade de passar a mensagem e se comunicar com outras pessoas. E o comportamento dele sendo repetitivo, que é aquela coisa assim, olha, tem o slap, que é a mãozinha como um pássaro, que eu falo que é um pássaro, né, Júnior? Que tem um vídeo aí daquela modelozinha com a mãozinha, entendeu? Então, pega a mãozinha e dá crise de ansiedade. O que acontece? Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Eu tenho a minha pequena tem 10 anos e ela tem estereotipias dentro do autismo. Mas por que não se fecha lá? Essa mão que o pessoal fala, que é o de bater tipo um pássarozinho, o que a psicóloga me explicou? Pode ocorrer de ter ansiedade, entendeu? Então, a ansiedade faz isso também. Então, eu não posso dizer que ela tem autismo porque ela sacode a mãozinha. Você está me entendendo? Então, assim, por isso que não se pode fechar um laudo de autismo por uma ou duas características. Ele tem que fechar um quadro. Ele tem que ser analisado pelo pelo psiquiatra e pelo uma psicóloga. Porque o autista, ele é um ser único, né? Não é todas as características. Por exemplo, eu tenho uma certa característica que ela vai bater no Júnior ali. O Júnior gosta de matemática. Gente, Isaac Newton e Albert Einstein, o hiperfoco deles era o quê? Física e matemática. Eles só pensavam em física e matemática. Gente, os estudiosos deixaram bem claro, mas não foi fechado lá porque foi antigamente. Mas para os estudiosos de agora, Isaac Newton e Albert Einstein são autistas. Foram autistas. Por quê? Porque eles eram estabanados, não tinha interação social, era muito difícil estar no meio das outras pessoas. O que eles faziam?
eles gostavam de matemática e física, então hiperfocaram em matemática e física. E graças a Deus, né, gente? Porque hoje tem GPS, satélite, planeta, tudo. Por quê? Por causa dessas criaturas inteligentes. Então, é como eu falei, o autismo, ele tem do nível 1, né, de suporte, que ele é muito inteligente, hiper inteligente, aonde ele hiperfoca em um assunto e te traz, entendeu? Coisas boas, né? Ao nível 3, que ele necessita que você auxilie ele a vestir uma roupa, a escovar uns dentes, você tá entendendo? Então, assim, o transtorno, que o TEA, né? É um transtorno do espectro autista, ele é o quê? O transtorno global no desenvolvimento cognitivo. Uns vêm a mais e uns vêm a menos. Mas o autismo, ele veio nos ensinar o seguinte, que a gente não deve ter preconceitos, a gente deve aceitar as diferenças das outras pessoas, porque justamente num dos documentários que eu trouxe aqui no finalzinho, tem o Estimados do Autismo. Ele fala o seguinte, quem é normal, gente? Quem é normal? Né? Qual é a pessoa que pode apontar? Não, eu sou normal. A perfeição ficou lá em cima, que é Deus. O resto, tudo tem problema, entendeu? Desceu porque tem problema. Essa que é a verdade, né? Mas, assim, voltando ao assunto, ele fala, tem um personagem que vira para o outro, todos eles são autistas, no estimado do autismo, e vira e fala assim, eu me acho esquisito, porque eu não consigo ficar no meio das outras pessoas. E ele pergunta para ele quem é normal, porque eu também não consigo ficar no meio das outras pessoas. Então, assim, eles começam a conversar assim, a semelhança deles, de não conseguir interagir e nem se comunicar e nem estar no meio de outras pessoas, sabe? Nós podemos também levantar agora a Letícia Sabatella, tá? Que é uma atriz, e ela é cantora, e ela descobriu que tem autismo com 52 anos de idade. Gente, porque ela foi justamente procurar as dificuldades da filha dela, que tem autismo nível 1. Como eu falei, o nível 1, às vezes só vai descobrir quando ele tem lá seus 17, 18, até 20 anos. Por quê? Porque você interage com o meio, você comunica com o meio, mas aí você não consegue o seguinte, ajustar ou ficar com amizades. Por quê? Porque o seu interesse é outro. Seu interesse não é ficar ali de conversas, você tem o interesse, assim, de descobrir sobre o mundo, sobre viagem, sobre outras coisas, né? Eu tenho que dizer o seguinte, que se você não tem o que fazer, pega um livro para ler, sabe? Porque o livro traz muita mais informação. Eu procurando esses pontinhos do autismo, eu falei, gente, eu não sou autista, mas que eu tenho os pontos do autismo, eu também tenho, sabe? E se a gente for olhar ao pé da letra, uma ou outra característica todo mundo tem. Essa que é a verdade, sabe? Porque como que a gente não tem hiperfoco? Acho que a maioria das pessoas tem hiperfoco, né? Tem interesse em alguma coisa e estuda, né? E vai até a fundo, né? Essa que é a verdade. Júnior, na parte outra parte. Aí, a conscientização, eu já falei com vocês, né, que é promover a compreensão e aceitação das diferenças, né, e apoiar, que a gente precisa apoiar. Apoiar como? Com reforço positivo. Nós temos que dar reforço positivo para quem é autista. Ser claro no falar. Por que ser claro no falar? O que foi observado pelos estudiosos é que, muitas das vezes, a criança que tem autismo ou o adulto que tem autismo, você faz uma ironia e ele sorri junto com você sem saber nem o que está acontecendo. É o ditado que o pessoal fala assim, você conta uma piada no cemitério, já enterrou o morto e, às vezes, na missa de sétimo dia, que a pessoa caiu na real da piada que foi falada dentro do cemitério. Entendeu? Então, assim, muitas das vezes você joga uma ironia, uma conversazinha, uma piadinha, e ele não entende. O autista, ele não entende. Entendeu? Então, conversar também com alegria, trazer alegria para eles, porque eles já se acham diferentes, né? E aí a pessoa já chega brigando, discutindo, aí já fica difícil, né? Porque eles já têm um gênio bem forte, porque eles já respondem na lata e na bucha. Essa que é a verdade, né? Para os não verbais, a gente usa gesto. Para os verbais, aí a gente tem que usar o quê? Alegria, né? E ter respeito
Nunca discriminar e vamos ser, gente, sejamos o ponto de ajuste e não de separação. Não discriminar. Não discriminar mesmo, porque é muito difícil você ver uma pessoa com dificuldade e você, em vez de ajudar, você apontar a dificuldade da pessoa, né? E aí a gente também tem que estimular a interação social. Quando a gente vê que está num grupo, principalmente quando você está na escola. Eu bati muito na testa numa escola anterior que a minha filha estava, que eu falava assim, às vezes, chegar na escola, minha filha estava sozinha. Eu falava para ela assim, se você estiver aí sozinha, liga para a mamãe, que a mamãe vem aqui para a escola e fica com você. Eu falava mesmo, e o pessoal ficava olhando para minha cara, ué, se eu estou na escola, se eles não têm interação social, se eles não colocam as crianças para ficar umas com as outras, meu filho, então eu vou para lá, né? Vou para lá fazer a parte que não está sendo feita, essa que é a verdade, entendeu? Então, assim, se eu vejo que uma criança tem dificuldade, ou um adulto tem uma dificuldade de interagir com outras pessoas, o que eu vou fazer, gente? Eu achei, assim, a nossa comunidade aqui, comunidade da Liga, eu acho, assim, interessante o professor Júnior, né? Ele chama o pessoal para fazer um piquenique, sabe? Interação social, entendeu? Ele está chamando. Olha, no primeiro momento vem 5, no segundo momento já vem 6, entendeu? Vai cansar um pouquinho, mas ele traz. Por quê? É o que fala. Quando você acha uma pessoa que tem dificuldade, que tem autismo e ele tem dificuldade nessa interação social, você tem que trazer jogos, atividades que incentivem a comunicação, a colaboração. Juntar, vamos se unir. Essa que é a verdade, né? Entendeu? Então, é interessante o que ele faz. E tem que ser assim, sabe? Independente de ter autismo ou não, né, José? Mas vamos, né, se interar. Essa que é a verdade. Então, eu vou na parte de estereotipias, como eu falei, que a minha filha tem, e que na ansiedade se tem também, que é o chacoalhar a mão, os braços, o corpo. Você vai ver que às vezes você está conversando com a pessoa e a pessoa começa bem assim, ó. Isso são um dos sintomas de ansiedade ou do autismo, gente. Tem criança que ela gira o corpo, ela fica ali, ó, entendeu? Ou ela pula, grita, né? E tem o olhar lateral, que ela não te olha frente, ela não faz esse olhar frente a frente, ela faz o olhar lateral, sabe? E os movimentos repetitivos, como os braços, mão. No filme, tem como, Júnior, botar só um trechinho pequeno aí do Arthur. Esse aqui. O outro. O Arthur. No Arthur e o Infinito, o documentário, ele fala justamente assim, que o pai pergunta, e vocês vão ver que o Arthur, ele pega e sai da sala, tá a irmã brincando, o Arthur sozinho, brincando sozinho, e a tia. Quando o Arthur levanta de uma hora para outra e vai para o banheiro, o Arthur começa a ouvir o barulho do pingar da torneira, e ele fica com o dedinho ali, ó, só ouvindo, ó, tum, 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 tum. Para nós é interessante, não, mas para ele é um barulho diferente, diferenciado, sabe? Vocês vão observar. Esse aí é os estimados de autismo. Quase acaba, e eu não sabia por que eu era como era. Tive que me adaptar para parecer mais normal. Isso me gerou depressão, ansiedade, aspirações suicidas, entre outras coisas. Isso porque o mundo me fez acreditar que eu tinha um defeito. Tá vendo? Porque justamente eles acham, as pessoas acham que quando um autista ele dá crise, ele é birrento, ele é mal educado, entendeu? Ele tem falta de disciplina. Olha como é que ele fica. Tá vendo? O chacoalhar. Isso é uma estereotipia. Tem que movimentar. Você tá vendo? Que eles não param.
O que pessoas 60 a mais fazem hoje em dia? Se inspirem. Seus momentos não podem ser atrapalhados. Já pensou em se tornar um especialista em Microsoft Security? Júnior, era o Arthur, Júnior. Era o Arthur. Era o outro. Então, como eu falei, gente, então, assim, para resumir, né, o assunto sobre autismo, as pesquisas mostram que a interação de fatores genéticos e ambientais pode desempenhar um papel importante no autismo. Por quê? Muitas das vezes, como eu falei ali, eu tenho um regressivo com 3 anos, os estudos ainda não sabem por que com a criança, depois de certa idade, ele volta a não falar, entendeu? A não interagir com as pessoas. Conseguiu colocar? Meu nome é Alice, tenho 22 anos, sou autista, fui diagnosticada com 20 anos. Eu faço letras na faculdade, estou quase me formando. Eu gosto muito de jogar videogame, e ver desenhos, e ler quadrinhos. Esse aí, no caso, é nível 1, você está vendo? Ela consegue, ela está fazendo faculdade, né? Ela está se desenvolvendo. Lá naquelas idades em que ainda se é uma criança de colo, diria que eu era muito séria, calada, assim, não suportava abraço, sempre que a pessoa vinha me abraçar, eu me afastava. Comecei a ficar mais séria, assim, lá para 1 ano de idade, assim, antes disso fui um bebê bem sorridente. Resolvi buscar ajuda esse ano devido a alguns problemas que eu estava tendo no casamento, geralmente por alguns comportamentos que são típicos do autismo, né? Eu sou o Pedro, eu tenho 28 anos, tive o diagnóstico tardio em fevereiro desse ano, fevereiro de 2020. Tá vendo? O problema no casamento fez com que ele fosse atrás para saber como é que ele era. No caso aqui, é o de nível 1, que é igual eu estou falando. Por quê? Porque justamente o diagnóstico já vem tardio. Por quê? Porque ele não consegue, você vê, ele interage, ele comunica, mas ele não conseguiu o quê? Se segurar no casamento, gente. Porque ele já vai ter que conviver com outra pessoa. Está ali dentro, né? Já é um outro convívio, né? São outros comportamentos, já é uma outra dificuldade. O que acontece? No autismo, a gente vê a sensibilidade sensorial. O que é uma sensibilidade sensorial? Muitas das vezes, a criança ou o adulto, quando se vê um barulho de uma sirene, ou vê um barulho assim desses carros de som, ele vem com a mãozinha aqui e já segura no desespero, porque aquilo faz doer o ouvido, né? Para nós não tem diferença nenhuma, mas para eles tem. É como a alimentação, gente. Como eu falei que tem a alimentação mais macia que eles gostam. A minha pequena, ela fala assim para mim quando eu coloco feijão. Mãe, o feijão parece que tem espinho. O feijão parece que incomoda a língua. Por quê? Porque o feijão, por mais macio que seja, é caroçudo. Então, tudo que tem caroço incomoda eles. Ah, mas todo autista tem isso? Não, como eu acabei de falar. Um ou outro tem. Eu posso dizer que isso é uma característica também do autismo. A alimentação mais macia e uma comida caroçosa, eles não gostam, entendeu? E não aceitam. O Júnior conseguiu colocar aí, o Arthur e o Infinito, ele justamente mostra algumas partes do... Ele é rapidinho. Vamos puxar só uns trechinhos para vocês verem, porque ele é um resumo do que realmente é o autismo, entendeu? E a gente não vai ter mais fogo do...
E você assistindo esses documentários, então você tendo uma noção do autismo, muitas das vezes você chora junto com a mãe, porque essa que é a verdade. Porque ela pergunta onde é que ela errou. E não é um erro, gente, infelizmente são coisas que acontecem, né? Ou felizmente, porque tem criança dessa que é hiper inteligente, né? Essas coisas acontecem. Quando eles recebem um laudo, eles sentem assim, você vê que ele está aí brincando, ele levanta e sai. Porque ninguém está interagindo com ele, ele está brincando sozinho. O que dentro da psicologia a gente prega muito? A interação. O autista ele precisa de interação, ele precisa que você, né, acompanhe ele, sabe? Esteja próximo dele. Por isso que hoje não se fala nível 1, nível 2, se chama de suporte. Suporte por causa da... Olha lá, tá vendo? O barulho da água. Aqui, quando eles recebem o diagnóstico, que ele tem autismo, entendeu? A cara. E ela fala assim, onde é que eu errei? Eu acho que foi eu que errei, que o Arthur está nessa situação. Não tem erro, gente, não tem erro. Veio na genética, né? Eu acho assim que quando Deus deu a oportunidade de dar metade da população, quase a metade da população está numa situação dessa, por que ele chama? Ele chama para a gente ter mais contato uns com os outros, para a gente se amar respeitar uns aos outros. Porque o que está acontecendo hoje, o amor é pelo celular, né? Não é mais um pelos outros. E eu quero, assim, eu não vou pedir o Júnior para passar mais, não, era só um trechinho para vocês verem a situação do casal, quando descobre que o filho tem autismo. Se a gente interagir as nossas crianças, se a gente olhar já de cedo, eu quero deixar, assim, um pensamento para vocês no sentido seguinte, nós temos filhos, então, a partir do momento que você é pai, que você é mãe, que você passa a observar seu filho, você vai dizer assim, João, mas eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo para olhar meu filho. Tem. Quando você chegar, que seja 8, 9, 10 horas da noite, você sempre na borda da cama do seu filho, entendeu? Diga ao seu filho, com todas as palavras do seu coração, que você o ama. Independente do que aconteça na vida dele, ele é o amor da sua vida, ele é o presente que Deus te deu. Por que você tem que fazer isso? Porque independente, entendeu, do transtorno, ou independente da dificuldade que ele arrumar, ou que acontecer com ele lá no mundo exterior, entendeu, fora do lar dele, numa escola ou na rua, ele vai procurar você. Independente dele ter autismo ou não. Porque a gente tem que fazer uma base concreta. Essa base concreta, você tem que levar ela para o seu filho, para que ele ache e ele tenha certeza que o lar dele é o único lugar que ele vai ter apoio. Porque tudo que acontecer fora, ele vai te falar. Eu tenho isso com a minha pequena, porque tudo que incomoda ela numa escola, no ambiente fora, ela chega para mim e diz, mãe, está acontecendo isso. E é onde eu pude, sabe, intervir em várias coisas na vida da Raquel. Então, por eu ter essa experiência, que eu falo, eu tive a oportunidade de participar de uma entrevista com uma outra apresentadora, e eu bato na tese. Gente, ame seu filho, mas não é amar só de dar as coisas para ele, não. Ame seu filho de você sentar e conversar com ele. Sentar com ele, não posso, final de semana. Se não deu na semana, no final de semana, mas sente. Por quê? Porque muitas das vezes, essas características, sabe, essas dificuldades que a criança tem, bem no iniciozinho da vida dele, você pode consertar. O autismo não é doença, ele não tem cura, mas tem terapias que podem ajudar a criança a se libertar de algumas coisas, a criança se desenvolver da melhor maneira possível. Essa é a verdade. Mas, para isso, precisa de pais presentes. Precisa de pai que ele realmente seja pai. Aquele que está ali do lado da criança, independente de dia, de hora e de momento. Eu acho assim, a comunidade, ela prega que é família, Deus, né? Deus primeiro, família. Por quê? Porque a família, se você não caminhar junto com a sua família, gente, não tem nada que dê certo na sua vida, entendeu? Porque filho com problema
é problema para o pai e para a mãe do mesmo jeito, entendeu? Então, se você traz seu filho para você, você não tem problema, você tem solução. Essa que é a verdade. Eu quero findar, sabe, a aula de hoje. Desculpa se eu não fui tão clara, né? Mas eu quero dizer para vocês que eu quero findar a aula dizendo para vocês o seguinte: interaja com seu filho. Porque se você interagir com seu filho, muitas das dificuldades deles não vai aparecer. Porque não vai. Quando vinha aparecer é porque a dificuldade você deixou caminhar de uma tal maneira que você não, assim, você deixou por conta dos outros, de outras pessoas para olhar e observar para você. Observe seu filho todos os dias. Todos os dias. A maneira de comer, na hora que está jantando ou almoçando, porque você vai saber se ele tem seletividade alimentar. Observe ele brincando com outras crianças, entendeu? Porque aí você vai saber se ele está interagindo socialmente. Observe ele comunicando com outras crianças, você vai saber se ele está fazendo isso, entendeu? Então, não vai precisar que uma escola ou outra pessoa chegue para você e diga assim, olha, seu filho tem autismo, ou seu filho tem um transtorno, ou seu filho tem uma certa dificuldade. Não, quando a pessoa vir falar para você, às vezes você já até já sabe, entendeu? Muitas das vezes você já compreende. Eu, Joelma, não quero ser melhor que ninguém, mas eu cheguei para o pessoal da área de escola, da minha filha, e falei assim, observa a minha filha para mim, por favor, porque ela tem estereotipias. Você sabe o que fizeram? Ah, mas ela não está dando aula, entendeu? Então, ela não está sabendo de nada. Inventaram um monte de coisa, que essa que é verdade, um laudo que não existia, e eu bater na tese. Isso não é a minha filha, vocês estão confundindo ela com outra pessoa. Entendeu? Então, preste atenção no seu filho. Não deixe que as pessoas apontem coisa errada do seu filho. Entendeu? Você mesmo observe, porque você vai poder defender seu filho até do mundo lá fora. Pronto, tio Júnior. Joelminha, parabéns pela aula. Acho que deixou bem claro para eles a questão do autismo. Tá? Eu vou disponibilizar esse vídeo aqui para vocês poderem assistir. Tá? A nossa comunidade é voltada para empresários. Mas o autismo, ele trabalha em inclusão que um empresário tem que entender e poder fazer. Não é porque a pessoa é autista que você não vai contratar. Não é porque ela é uma pessoa deficiente física que você não vai abrir uma porta. Porque, sim, é muito fácil as pessoas julgarem uma pessoa de tem problema, tem deficiência, tem isso, tem aquilo. Eu não vou abrir a porta para ela. Porque ela não é comum. Entende? E muitas vezes o empresário peca com isso. E eu falo por experiência própria para vocês. Porque o cara hoje, que é considerado como o professor em Brasília, formado em matemática, autor de livros, empresário, sabe? Não sou melhor do que nenhum de vocês, mas eu sou dono da marca, sou dono da empresa, CEO da comunidade, é um cara que é deficiente auditivo, que já teve 3 tumores na cabeça. E que muitas empresas pedem para, cara, vem trabalhar aqui, vem trabalhar aqui. Então, uma dificuldade, uma deficiência, muitas vezes, quando ela é bem acompanhada, bem orientada, é o combustível necessário para a pessoa crescer e ter muito mais resultado que a pessoa tradicional, do que a pessoa normal. Entende? Basta você saber lidar com a pessoa. Muitas vezes ela tem um transtorno que, bem trabalhado, vira uma alta habilidade surreal, que vai te dar características que uma pessoa normal talvez não consiga. Entende? Zé, pode falar, meu príncipe. Opa, Joelma, vamos lá, boa noite. Olha só, nós temos uma hamburgueria aqui, a gente preza muito pelo atendimento, né? A gente tem uma frase aqui que fala que o hambúrguer aqui só é um pretexto. E qual a dica que você daria pra gente quando a gente... Eu sei que, pela conversa que você falou, não tem como a gente detectar uma pessoa quando tem autismo. Mas quando é que já tem um autismo já com grau já um pouco mais avançado, qual a dica que você daria pra gente prestar um atendimento com qualidade na hamburgueria, né? Aqui não é uma hamburgueria comum, é uma hamburgueria que funciona nos fundos da minha casa. Mas é um espaço bem legal, bem grande. Então, por a gente prezar pelo atendimento, qual a dica que você me daria pra gente tratar essa pessoa com autismo, para que a família se sinta acolhida, ele se sinta acolhido? José, na realidade, assim, se for, né, o falante é fácil, você
sempre tem que ser positivo e já sorridente. Eu acho assim que não é só nem pro autismo. Eu acho que o comércio em si, para você trabalhar, você tem que saber sorrir, sabe? Minha mãe tinha um dizer, porque ela também já teve loja, né? Ela dizia o seguinte, que ninguém tinha a ver com seus problemas de casa. Quando você abre um comércio, você tem que ser o mais sorridente possível, entendeu? E o mais educado possível. Essa que é a verdade. Como se preza a positividade, você já vai chegar dizendo boa tarde, meu amigo, né? Ou minha amiga, o que eu posso ser disponível a você? Você está entendendo? Então, assim, com alegria, né? Vamos trabalhar com alegria. Claro que se for um severo, né? O severo, geralmente, ele não fala, entendeu? Então, isso você vai ter que usar gestos, entendeu? Brinque com ele com gesto. Uma coisa que você falou aí, que eu achei assim, interessante, que eu até tinha esquecido de comentar. No final do ano passado, teve uma propaganda, eu acho, não sei se foi da Coca-Cola, aonde uma mãe leva uma filha que ela não fala, né? E ela leva para tirar foto com o Papai Noel. Essa cena me fez chorar muito, você sabe por quê? Porque, assim, quando a gente é educador, quando a gente, assim, gosta, porque eu gosto de criança, não tipo assim, não, eu tenho uma paixão por criança, sabe? Se eu tivesse tido filho mais cedo, eu queria ter pelo menos 10, sabe? E condições financeiras também. Mas, assim, mostra que a mãe chega, a mãe, assim, toda acanhada, vira para o Papai Noel e diz assim, olha, ela não fala, mas ela queria tanto tirar a foto contigo, ele disse, deixa comigo. E ela fica de longe observando, sabe? E aí ele fala, em gesto, ele pega a mãozinha, faz um joia como se ela é muito bonita, porque isso é um né, como é que fala? Linguajar... Libras. Né? Libra. Isso, de Libras, entendeu? Então, assim... Ele fala assim, ó, menina bonita. Isso, e que é uma coisa assim, que se você tiver mesmo, você souber que é severo que não fala, você já chega falando, né? Que a pessoa é muito bonita, ela já vai sorrir. Você também já vai sorrir. Bonita e sorridente. Isso, exatamente. Você pode já usar, né, essa parte, já falar que ela é bonita, né, e sorridente, porque você pode ter certeza que ela vai se soltar todinha para você. Quem é que não gosta de elogios, José? Quem não gosta, verdade. Né? Então, assim, a gente começa com elogios, com coisas positivas. Vamos fazer do mundo um lugar diferente, um lugar de amor, sabe? Eu prezo muito isso. Só que, assim, às vezes as pessoas confundem muito o sorriso, principalmente do lado de mulheres. Eu nunca vi. A gente chega sorrindo e fala, acho que a gente quer outras coisas. Mas, assim, eu prezo pelo sorriso. Eu gosto de sorrir, eu gosto de chegar nos lugares, assim, chegar dizendo assim, cheguei. Entendeu? Então, assim, independente, eu quero que você... como você tem hamburgueria, faça isso, sorria sempre para os seus clientes, sabe? Independente de ser autista ou não, mas principalmente para os autistas, né? Se você vê que é severo, que ele não fala, você vem com a mãozinha, tá? E faz assim, dá uma piscadinha leve, né? Se for criança, porque acaba, João, me perdão de estar te interrompendo, é porque a gente acaba tendo um preconceito, né? A gente vai pensando que a pessoa autista, ela não é uma pessoa normal, igual o Júnior acabou de falar aí. Então, a gente tem esse preconceito formado já na nossa mentalidade, tanto ouvir falar, e a gente fica um tanto quanto acanhado. Será que a gente tem que atender igual a gente atende as demais pessoas? Será que a gente vai chegar sorrindo demais? Será que vai sorrir de menos? Será que brinca demais, brinca de menos? Como é que a gente atende, né? Zé, uma orientação que eu te passo é... Primeiro, geralmente o autista ele vai estar com alguma identificação, uma cordinha, ou vai estar com um fone. Né? Isso, ele vai estar com uma identificação. Se ele está com fone, ele tem sensibilidade auditiva. Abaixa o volume, conversa mais devagar, num tom mais baixo. Entendeu? Se ele não está com fone e viu com crachá, você pode chamar o pai e a mãe no canto e falar, olha, eu vim mostrar o cardápio para você. Desculpe te incomodar. Seu filho é autismo? Qual é o grau dele? Como é que eu posso receber melhor o seu filho, tratar melhor o seu filho? O que ele gosta? E aí o pai vai te dar aquela orientação no caladinho, no quietinho, e aí você vai saber abordar ele. Entende? Legal. E isso não é só por exemplo, não é só para o autismo. Vou atender uma pessoa que é deficiente auditiva e eu percebi, eu vou tentar conversar com ela pela escrita, vou dar um bom dia, vou pegar uma caneta, vou escrever no guardanapo, boa noite, seja muito bem-vindo, você é muito bem-vindo. Entendeu? Se você não sabe, escreve no papelzinho, ela vai ficar feliz daquele papelzinho. Eu falo Libras.
Aí, ó, melhor, Aí, ó. esse livro é melhor ainda. Entende? Se você vê que a pessoa é um deficiente físico, está ali na cadeira de roda, sabe? Você pergunta, você gostaria de conhecer a hamburgueria? Eu vou te levar para conhecer como é que é feito. Vamos lá? Levar ela para dar um tour pela hamburgueria, mostrar como é que é feito o hambúrguer lá na hora, pôr ela para provar um pedacinho ali na hora. Essa inclusão ela é tão bem, né, fundamental. Ju? Por que eu falo isso? Cara, eu fiz isso a minha carreira inteira, 16 anos em escola, eu fazia isso com todos os alunos. Os alunos que tinham alguma deficiência eram grudados comigo. Os alunos, então, autistas, nossa senhora, era me abraçando o tempo todo, me chamando para aniversário, queria dividir o lanche comigo, porque é um amor genuíno. Então, assim, trate todo mundo com amor. Mas se ele tem uma deficiência, uma dificuldade, trate com mais amor ainda. Porque é só isso que eles precisam. Show. Quando eu trabalhei na escola, eu ficava prova, sabe, Júnior, para crianças que tinham transtorno, mas hiperativo. Na época, tinha, acho que 2 ou 3 autistas, mas, assim, nível 1, sabe, que geralmente é só na amizade, porque quando é intervalo, eles ficam no cantinho deles, se alimentam ali sozinhos, sabe? Eles... É o que eu estou falando para você. Muitas das vezes a gente peca porque a gente olha a pessoa, já vai falando assim, aí não vai entender. Entende, entendeu? Não é porque ele tem uma deficiência no intelecto que ele não te entende, não. Entendeu? Muitas das vezes a gente observa as pessoas tentando não se colocar no lugar. Tente se colocar primeiramente no lugar da pessoa. A partir do momento que você se colocar no lugar da pessoa, você vai olhar o mundo de uma maneira diferente. Entendeu? Eu peco nesse ponto, porque eu observo mesmo, eu me coloco ali. O ano passado, a gente teve uma reunião de um grupo, um outro local que eu frequento com a minha irmã. E, assim, o pessoal foi chegando, levando alimentação pessoal. E aí eu vi aquele tanto de criança. O que eu fiz? Eu tirei um chinelo, sabe? Eu estava com a sapatilha, tirei e fui andar descalço no meio das crianças. Os meninos falaram assim, João, você não fez isso? Eu fiz. Sabe por quê? Eu quero me colocar no lugar das crianças ali. Eu tenho que saber como é que está aquele ambiente, sabe? Porque as crianças vão ficar descalças, as crianças vão brincar, então eu quero saber como é que elas vão sentir naquele local, você está me entendendo? Então eu faço isso. Nós temos que tirar o chinelo que eu digo assim, os nossos preconceitos, entendeu? E se colocar no lugar do outro que está ali do lado. A partir do momento que você se colocar no local do outro, aí você vai saber onde dói. Você vai saber como agir, entendeu? Você vai saber como lidar com outras pessoas, entendeu? Eu acho assim, interessante que, como você falou, a dificuldade que você tem, você não fez para ser uma pessoa chorosa, entendeu? Uma pessoa melancólica. Não, você foi lá e você pega outras pessoas que têm dificuldades parecidas com a sua ou maior, entendeu? E vai mostrando o mundo de uma outra maneira, um mundo bonito, entendeu? Que mesmo que eu tenha as minhas dificuldades, mas o mundo pode me propor coisas boas, entendeu? Essa que é a verdade, nós devemos ser assim, sabe? Eu prezo pela paz e o amor. Essa que é a verdade. Galera, mais alguma dúvida? Vou finalizar aqui a gravação. O pessoal que está assistindo, vai assistir essa gravação. Sejam muito bem-vindos à Liga Empresarial, tá? Vai lá no Instagram, coloca a Liga Empresarial, a comunidade mais organizada, estruturada hoje do país, tá? Voltada para ajudar empresários a ganharem mais, trabalhando menos, para que vocês saiam do operacional e tenham mais de uma fonte de renda, tá? O material vai ser disponibilizado na gravação, porém, para vocês que não são da comunidade, com um certo período de atraso. Quem está na comunidade, aula ao vivo, tempo ao vivo e mentoria ao vivo. Fora que nós somos a única comunidade no país que tem retorno garantido, certificado para vocês. Então, vamos embora, vamos produzir agora.